Eu não sou nada, nunca serei nada. E é o poema Tabacaria. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Há quanto tempo, né? Finalmente, nós chegamos nesse ponto do projeto que é de despedida de verdade, né? Podemos agora dizer com certeza para vocês que estamos nos despedindo do programa Residência Pedagógica, estamos nos despedindo dos podcasts, mas quem sabe, né? Em um futuro bem próximo, a gente possa expandir esse projeto que teve um alcance tão bacana, teve uma receptividade muito grande. E assim, para hoje, né, não poderia ser diferente, como de todas as outras vezes, eu trago para vocês um belíssimo poema que é de conhecimento de grande ou todos os brasileiros, né? Um poema que está aí como um dos melhores, dos mais aclamados da nossa literatura, certo? Literatura portuguesa e também brasileira, que é o poema Tabacaria, certo? Do Fernando Pessoa. E bem, para começar, eu gostaria de dizer que eu não sou nada, nunca serei nada. Brincadeira. Mas assim, por mais que vocês que estão aí nos ouvindo não conheçam pelo título, né, ou só tenham ouvido falar do autor, com certeza em algum momento da vida de vocês, seja nas publicações das páginas do Instagram, do Facebook ou do Twitter, vocês já ouviram esse acerto. Não sou nada, nunca serei nada. E esse é um trechinho do poema que eu trouxe para vocês, né? O poema Tabacaria, que foi escrito ali por volta de janeiro de 1928. Especula-se que tenha sido na data do dia 15, certo? Mas não sabemos exatamente. E é um poema de Álvaro de Campos, né? Que a gente já conhece, vocês já sabem que é o heterônimo que o Fernando Pessoa utilizava, tá? E ele foi publicado na revista Presença, certo? Por mais que tenha sido escrito, né, especula-se que tenha sido escrito aí por janeiro de 1928, ele só foi de fato publicado na revista Presença lá em julho de 1933. Então, em uns 5 anos depois só, esse poema foi publicado. E assim, esse é um poema que retrata uma sensação de infinito, certo? A presença dessa sensação de infinito, ela coloca o ser humano sensível a ideias e a fatos também, certo? Essa sensação de infinidade, de que nada acaba, de que nada está pronto e acabado. Deixa o ser humano, né, no caso eu lírico, sensível às ideias, né, aquilo que permeia os seus pensamentos, quanto aos fatos, aquilo que de fato está ali atrelado à realidade. E assim, por ser possível pensar, né, por ser capaz, hábil a pensar, o ser humano ele pode deixar de se vincular ao presente imediato, né, aquilo que está de fato acontecendo, para se transportar a problemas de ordem, como é que eu posso dizer, existencial em tantos outros níveis. Ou seja, ele se desliga do que está acontecendo ali agora na realidade, né, o que de fato está acontecendo naquele presente momento, para se ligar a problemas existenciais, a profundas reflexões existenciais em tantos outros níveis. E assim, esse poema, ele retrata essa característica específica humana, né? Ele revela as condições que são, como é que eu posso dizer, infinitas, que são eternas, que nunca se acabam de ser gente, né? Claro, finito em certos aspectos da sua materialidade, mas também como coisa real por fora, né? Infinito na sua essência. O poeta, ele inclusive traz esses dois acertos. Finito como coisa real por fora
né? Como ser humano, como algo que nasce, cresce, se reproduz, envelhece e morre, e infinito em sua essência, né? Ele chama de coisa real por dentro. E assim, é uma obra monumental, tá? Que atinge diretamente essa sensação de eternidade presente, né? Dentro de uma tarde, por exemplo, em que ficamos em casa sem camisa, né? Para utilizar os próprios versos do poeta, ou mesmo ouvimos a voz de Deus no poço tapado. Ou seja, são aspectos que são inerentes à realidade humana, né? São aspectos que trazem pra gente aí uma infinidade de sentidos enquanto humanos. E assim, esse, como eu disse, ele é um poema monumental, né? Uma obra monumental, inclusive muito bem aclamada pela crítica. Um dos críticos italianos mais perseverantes, que é o Antonio Tabucchi, ele considera que esse é o poema mais importante do século XX. Ou seja, dessa forma dá para que vocês percebam a qualidade do poema, né? A relevância do poema, a relevância que o poema tem para a nossa história, né? O poema mais importante do século XX, o século passado, pela voz do crítico italiano Antonio Tabucchi. Então, assim, desde 1996, vocês sabem que o Fernando Pessoa, ele tem uma casa em sua homenagem, né? A Casa Fernando Pessoa, ela publica a revista semanal Tabacaria, certo? Que leva o mesmo nome, é homônimo ao poema. Então, a Fundação Fernando Pessoa, né? Ela publica essa revista semestral de título Tabacaria, em homenagem a esse poema do Fernando Pessoa, né? De Álvaro de Campos. Então, assim, esse é um poema longo e complexo, né? Vocês puderam perceber. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um trecho para vocês. E os versos dele são um registro do tempo em que se viveu, tá? Da modernidade veloz, do sentimento de incerteza, né? Que os sujeitos têm de se sentirem perdidos diante de tantas mudanças que acontecem ao longo da nossa vida, tá? E assim, Álvaro de Campos, né, o nosso Fernando Pessoa, ele levanta questões centrais que regem, né, a poesia. Sendo assim, é uma das obras, uma das criações poéticas mais famosas de Fernando Pessoa, tá? Então, assim, ele retrata aquela sensação de vazio. Eu vou mostrar um trechinho para vocês e vocês conseguem perceber, tá? Essa sensação de vazio, essa sensação de solidão e de incompreensão que são aí mostradas, que são representadas pelas linhas norteadoras do poema. Diz o seguinte: não posso querer ser nada. A parte disso, tem em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubesse quem é, o que saberiam? Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos, real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte, a porumidade nas paredes e cabelos brancos dos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada do nada. Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer e não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua a fileira de carruagem de um comboio e uma partida pitada de dentro da minha cabeça e uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida. Estou hoje perplexo, como quem pensou e achou e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, a sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. Falhei em tudo. Como
não fiz propósito nenhum. Talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, eu desci dela pela janela das traseiras da casa. Eu fui até o campo com grandes propósitos, mas lá encontrei só ervas e árvores. E quando havia gente, era igual a outra. Saio da janela, sento-me numa cadeira. Em que hei de pensar? Que sei eu do que serei? Eu que não sei o que sou. Ser o que eu penso? Mas eu penso ser tanta coisa, e há tantos que pensam ser a mesma coisa, que não pode haver tantos. Gênio. Neste momento, 100.000 cérebros se concebem em sonhos gênios como eu, e a história não marcará, quem sabe, nenhum, nem haverá senão estrume de tantas conquistas futuras. Não creio em mim. Não creio em mim. Em todos os manicômios há doidos malucos com tantas certezas, e eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo? Não. Nem em mim. Enquanto as mansardas e não mansardas do mundo não estão nesta hora gênios para si mesmos, sonhando. Quantas aspirações altas e nobres e lúcidas, sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas, e quem sabe se realizáveis, nunca verão a luz do sol real, nem acharão ouvidos de gente. O mundo é para quem nasce para o conquistar, e não para quem sonha que pode conquistá-lo. Certo, pessoal, vocês devem ter sentido a pressão que esse poema traz, né? Ele levanta, assim, reflexões muito profundas sobre a nossa existência. E, assim, eu mostrei só um trechinho, certo? A obra é bem grande. Esse vídeo, inclusive, que eu disponibilizei aqui para vocês, ele tem cerca de 11 minutos, que é quando o apresentador do programa TV Cultura tá recitando o poema, tá? Mas, assim, pesquisem o poema, eu tenho certeza de que vocês vão gostar muito, principalmente quando a gente decide colocar como legenda de uma foto um desses trechos. Eu ouvindo aqui esse trechinho que eu mostrei pra vocês e lembrando, né, de todas as vezes que vi, que disponibilizaram nas páginas aí do Instagram trechos dessa obra. Então, assim, possibilita reflexões muito profundas, coisas que de fato nos fazem pensar, nos fazem questionar a nossa existência. Eu tenho certeza de que vocês vão gostar muito. Álvaro de Campos, na verdade Fernando Pessoa, utilizando o heterônimo aí que o autor escolheu, é uma figura brilhante. Como dito aí para vocês, essa é uma obra monumental, um dos poemas mais importantes do século XX. E eu gostaria muito que todos vocês tivessem a oportunidade de vê-lo, né, de apreciá-lo. Então é isso, pessoal. Logo mais a gente se encontra para poder de fato se despedir de vocês, né, toda a equipe. E espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem com os amigos de vocês. O feedback de vocês também é muito importante pra gente. Então digam o que vocês acharam. E é isso. Um abração e até logo.